Boa tarde, assim, também faço minhas as palavras e de agradecimento à organização por dar a oportunidade de estar aqui discutindo esses temas com uma mesa também bastante qualificada. E depois do Igor ter apresentado um panorama bastante compreensivo em relação ao que se espera do futuro para a oncologia, vou aqui me restringir ao tema do acesso à tecnologia já existente no sistema de saúde. E o acesso não acontece por diversas razões, algumas das quais eu tenho discutido em diversos fóruns, tem a natureza econômica. Tem barreiras financeiras que impedem que a assistência oncológica, como está planejada em diretrizes, em portarias, em leis, ela aconteça de fato na ponta, no dia a dia da assistência. Então, para aqueles que não estão familiarizados com o modelo de acesso a tratamento clínico medicamentoso para câncer no SUS, eu gostaria de dizer que o SUS adota desde da primeira organização dessa assistência em oncologia um modelo de pagamento global para financiar o tratamento, que não tem uma vinculação direta com custos de medicamentos. A partir de um determinado momento, para reduzir a heterogeneidade desses tratamentos oferecidos na rede de hospitais, foi proposto a organização de diretrizes diagnósticas e terapêuticas que fundamentariam um mínimo assistencial necessário. Mas, como regra, a quimioterapia antineoplásica no SUS é atribuição dos hospitais habilitados em oncologia. Eles estabelecem os seus protocolos, os medicamentos que entram nesses protocolos, e ao gestor cabe regular o acesso, avaliar a adequação desse tratamento a diretrizes e protocolos do SUS, mas não tem uma vinculação com a garantia de financiamento desse tratamento. Então, o ressarcimento é baseado na relação contratual de cada hospital com seu gestor. Existem algumas situações em que existe compra centralizada de medicamento antineoplásico do SUS, é uma situação de excepcionalidade, e normalmente atende a necessidades muito pontuais da administração. Pois bem, nós temos no SUS esse modelo de financiamento tripartite que ele é inerentemente desigual. Quando se fala em equidade, imaginar que todo brasileiro em cada município vai receber o mesmo pacote de serviços de saúde, uma presunção razoável é que todos os municípios tivessem a mesma possibilidade de financiamento desse pacote de serviços. E isso não acontece. Não acontece porque parte do orçamento do gestor municipal vem do governo federal e ele é igual para cada município, em qualquer política. Porém, existe a contribuição de participação estadual, participação de orçamento municipal, que vai ser variável conforme a capacidade econômica de cada um desses entes. Então, se observar o orçamento da saúde, ele cresce a uma taxa pequena em relação à necessidade, certamente, mas é sempre substancial. Mas na oncologia, esse financiamento também tem alguns aspectos que tornam ele, de saída, não muito equitativo. Então, dito isso, eu quero mostrar numa figura mais ou menos como é o recurso disponível para o município contratar hospitais para atendimento em oncologia. Ele recebe recursos federais, Fundo Nacional de Saúde, ele recebe recursos do orçamento estadual e recebe recursos do seu próprio orçamento do município. Como cada município, cada estado tem uma capacidade de financiamento distinta, é fácil saber que cada município tem uma capacidade distinta econômica de contratar seus hospitais e prestadores. Na oncologia, pela sensibilidade do tema, os hospitais habilitados em oncologia, eles têm acesso a outras fontes de recursos públicos. Normalmente, recursos de convênios,
emendas parlamentares, recursos de atividades filantrópicas e de doações, de forma que cada hospital procura construir, na sua realidade, a sua equação de sustentabilidade econômica. Pois bem, existe uma portaria, normativos que regulam a quantidade de recurso federal que vai para o município, que vai habilitar um novo hospital em oncologia. É baseado em parâmetros esperados de produção, e esses parâmetros esperados de produção têm uma tradução econômica. Mas a tradução econômica desses parâmetros, ela não é a mesma em todos os municípios. Ela depende do estado em que esse município se encontra. Porque a tradução econômica desses parâmetros quantitativos, é que eu dou exemplo de quimioterapia, 5.300 procedimentos de quimioterapia, varia conforme o custo médio da quimioterapia naquele estado. Então, como isso é variável, nós temos a situação que, se eu habilitar um hospital em oncologia na Bahia, ele recebe 3,4 milhões para a quimioterapia. Se for no Pará, 4 milhões. Se for no Piauí, 2 milhões. Para o mesmo 5.300 procedimentos de quimioterapia. Então, existe uma heterogeneidade de fundo no financiamento inicial da oncologia, que vai do governo federal para os municípios. A parte, aquela heterogeneidade esperada da capacidade econômica distinta de cada um desses entes. Então, esse financiamento federal é entendido como insuficiente para os municípios contratar os hospitais de modo que eles possam ofertar todas as tecnologias. E esse financiamento federal, como o restante do financiamento federal, não sofre reajustes. Não existe política de reajustes para a famosa tabela de procedimentos do SUS. A tabela de procedimentos do SUS é um conjunto de parâmetros que regulam o financiamento federal em qualquer ação de saúde, mas não tem reajuste. Isso faz com que, por exemplo, nós tenhamos a situação atípica de ter medicamentos incorporados pela Conitec, previstos em diretrizes de tratamento, que os hospitais deveriam, portanto, estar oferecendo, e, no entanto, esse valor de custo de aquisição desses medicamentos supera muito a possibilidade de financiamento desses hospitais. Então, aqui só num exemplo rápido de diretriz para tratamento de câncer de rim e fígado, os medicamentos preconizados para tratamento nas diretrizes, eles superam bastante o recurso que o governo federal disponibilizou para o município. Então, o município teria que cofinanciar com recursos próprios a diferença para que o hospital pudesse, de fato, oferecer acesso a esses medicamentos. E, às vezes, acontece de que, de cara, o financiamento federal ele já vem descontado do custo esperado do tratamento. Isso aconteceu na incorporação da imunoterapia para tratamento de melanoma, onde foi definido um repasse federal equivalente a mais ou menos 1/3 do custo do tratamento estimado quando da avaliação na Conitec. Então, o repasse para melanoma, R$ 7.500, mas na avaliação da Conitec, que aprovou essa tecnologia, avaliando o aspecto econômico, o impacto orçamentário, foi estimado que o custo mensal do tratamento seria da ordem de R$ 20.000. Então, foi considerado esse valor adequado pela Conitec e depois ratificado na publicação dessa aprovação. No entanto, o financiamento veio com 1/3 do valor. Alguns estados saem com suplementação de tabela, mas na oncologia, ainda bem distante da necessidade. Não são suplementações que fazem grande diferença frente ao custo dessas inovações que foram mencionadas antes. Pois bem, quando a gente fala desse repasse federal, sabemos que esse é apenas uma parte do recurso que os hospitais recebem para tratamento do câncer, os habilitados em oncologia.
eles têm contratos, com certeza, baseados na produção e valorados à razão da negociação que faz de cada parte. Mas existem outras fontes públicas, como mencionado, a questão dos convênios e repasses por emendas parlamentares. De forma que aqui, por exemplo, uma amostra de 5 maiores hospitais filantrópicos de São Paulo, o repasse público para esses hospitais era mais ou menos 3 vezes o valor de produção registrado por essas entidades. Então, recebe-se de recurso público mais do que a produção. Agora, também de maneira desigual. Alguns recebem muito, alguns recebem poucos e muitos não recebem nada. Isso ajuda a explicar porque você consegue ter tratamentos de um determinado padrão no hospital X e esse mesmo outro hospital público no mesmo município não oferta. É parte dessa heterogeneidade de financiamento. Isso faz com que o acesso não siga as diretrizes de oncologia, que se propõe a reduzir assimetrias. E há essa constatação de que quimioterapias, inclusive já incorporadas pela Conitec, demoram muito para realmente aparecer na farmácia do hospital e, de fato, poder ser prescrito pelo médico e administrado. Então, existem relações desses tratamentos que estão com dificuldade de financiamento federal, onde esse componente de cofinanciamento não foi disponibilizado. Isso faz com que haja produtos aí com um bom tempo de atraso na possibilidade de financiamento do seu acesso no SUS. Se a gente olhar acesso a medicamentos no SUS de maneira geral, nós temos de 2004 a Política Nacional de Atenção Farmacêutica, que organizou isso para todas as condições clínicas, menos para câncer, porque câncer há aquele entendimento de que o acesso a medicamento é atribuição do hospital. Com a publicação da lei, da Política Nacional de Prevenção de Câncer, houve a expectativa de que algum cofinanciamento federal diferente fosse introduzido e preferencialmente no âmbito da Política Nacional de Atenção Farmacêutica ou no complexo de meios disponíveis no SUS para regulação dessa atividade, porque seguramente é uma atividade muito especializada gerenciar a logística de centralização de compra, distribuição de medicamento e monitoramento do uso apropriado desses produtos. Essa lei, que é objeto dessa discussão hoje, em relação a estar ou não, de fato, em vias de completa ou uma implementação mais adequada, nós temos alguns avanços, sem dúvida. Então, dentro da lei, havia 2 situações para incorporações de tecnologia, que seriam a disponibilização de compra centralizada ou voltando aqui, acho que eu avancei e não consegui voltar. Essa é uma realidade que a gente entende que tem nuances. A compra centralizada de medicamentos, ela tem vantagens, tem desvantagens. Quando você promove um repasse específico para aquisição de um medicamento, e eu ia ilustrar o caso do blinatumomab para tratamento de leucemia linfóide aguda de crianças, onde houve a proposição de um valor específico para aquisição de medicamentos de maneira mais substancial, é um avanço, com certeza, para o tratamento da leucemia linfóide aguda, com alguns poréns. O principal é o fato de que esses valores tabelados, por fazerem parte da relação da tabela de procedimentos do SUS, eles não vão sofrer reajustes ao longo do tempo. E isso faz com que, em alguns anos, o acesso ao tratamento de alto custo fique
é insustentável. Isso já aconteceu no SUS, já tivemos a PAC específica para aquisição de medicamentos de alto custo. O pessoal da hematologia se lembra da introdução do imatinib no SUS em 2001, que foi no formato de valor específico para aquisição de imatinib pelos hospitais. E esse processo de acesso ao imatinib foi realizado de maneira adequada por 8 anos. Em 2009, nós tínhamos a situação de que a maioria dos hospitais já não conseguiam adquirir o imatinib pelo valor tabelado dentro dos repasses do SUS. E, frente a não poder adquirir esses medicamentos, a consequência foi a judicialização do acesso a um tratamento há 8 anos já incorporado dentro do SUS. Bom, a solução foi compra centralizada e temos hoje o imatinib e outros medicamentos por compra centralizada em função de uma reflexão em relação à dificuldade de você gerenciar esse processo sem reajustar a tabela de procedimentos do SUS. Por quê? Porque quando eu faço uma compra de medicamento centralizada, todo ano o Ministério da Saúde senta com o fornecedor e vão discutir lá o valor do dólar, o volume que foi comprado, o desconto que vai se aplicar ou não, e esse valor garante, esse processo faz com que esse ajuste de equilíbrio econômico aconteça de maneira mais constante. É diferente quando você transfere para o hospital o ônus de fazer essas aquisições. Dentro dessa perspectiva, essa lei trouxe uma expectativa muito positiva, e Marlene, a gente discutiu em diversos fóruns a respeito disso, que é a situação de permitir, ou pelo menos haver a possibilidade de se estruturar um processo de compra centralizada de maneira mais rotineira para medicamentos de alto custo dentro do Ministério da Saúde na área de oncologia, porque essa é a forma de acesso a medicamentos de alto custo em reumatologia, infectologia, e em outras áreas terapêuticas do SUS que estão atendidas pela Política Nacional de Atenção Farmacêutica, dentro do seu componente estratégico especializado de atenção farmacêutica. Na oncologia, há esse momento que aguarda-se aí a forma com que o Ministério da Saúde vai estruturar esse processo dentro da instituição, porque vai ser replicado em secretarias estaduais e municípios, como vai se estruturar a atenção farmacêutica em oncologia, para quais medicamentos, de que forma e em que condições. Então, existem muitas oportunidades aqui de acesso que seriam extremamente facilitadas e, sem olhar para medicamentos de alto custo, podemos falar de hormonioterapia do câncer de mama, onde nós temos a situação, os centros de oncologia especializados estão a 200, 300, 400, 600 quilômetros da residência das pessoas. O que chega na residência das pessoas? Atenção básica. Então, por que medicamentos de uso contínuo não podem estar sendo dispensados próximos do domicílio do paciente? Tamoxifeno, por exemplo, para hormonioterapia de câncer de mama, um medicamento que custa provavelmente R$ 5, R$ 6 por mês, e o paciente às vezes tem que deslocar 800 quilômetros para poder obter o seu tratamento dentro de um hospital especializado. Quando nós já temos dentro da política de atenção farmacêutica capilaridade para chegar dentro da casa das pessoas através das equipes de saúde da família. Então, há necessidade dessa política de atenção farmacêutica e oncologia quebrar alguns paradigmas em relação à obrigatoriedade e exclusividade do hospital em administrar medicações oncológicas, porque o caminho sem volta é você reformular essa atenção farmacêutica, reestruturar os mecanismos de financiamento e trazer a possibilidade de que o acesso seja realmente equitativo, pelo menos nas tecnologias que já estão consideradas como adequadas
pelo Ministério da Saúde, dentro da sua estrutura de avaliação de tecnologia de saúde, que, claro, pode melhorar, tem todos os caminhos para ser mais inclusiva e mais abrangente as suas avaliações, mas nós já temos um processo estabelecido e temos hoje, seguramente, um déficit com a sociedade na forma de tratamentos e procedimentos que não estão disponíveis. Bom, eu acho que passo agora para a Marlene, né?